Bom dia, paz, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Agora são 6h13 da manhã. Hoje, a manhã começou um pouco diferente. Tudo foi diferente desde ontem. Ontem foi uma tarde pra noite bem assustadora. Minha mãe teve uma crise de pânico e teve uma amnésia temporária. Isso me assustou demais, isso me fez perceber o quanto somos incapazes, né? O quanto somos vulneráveis. Por mais que eu quisesse ajudá-la de uma forma mais ampla, não consegui. E é isso. Foi muito assustador ver minha mãe daquele jeito. Mas, para a glória de Deus, já está se restabelecendo, já está bem melhor do que estava ontem. E vamos para o nosso checklist de ontem, meu checklist de ontem. Orei, busquei a presença de Deus logo pela manhã, sim. Li a minha porção bíblica com atenção e entrega, sim. Anotei uma frase ou versículo que falou comigo hoje, não. Pratiquei a gratidão, mesmo nos pequenos detalhes, sim. Evitei reclamação e pensamentos negativos. Depois que minha mãe aconteceu o que aconteceu, eu tive alguns pensamentos negativos e reclamações. Escolhi confiar em Deus ao invés de controlar tudo? Sim. Fiz uma atividade física? Sim. Cuidei da minha alimentação e bebi bastante água? Não. Descansei minha mente evitando excessos digitais? Sim. Então hoje nós estamos aí no nosso 7/31. Chegamos ao 7º dia, hein? Olha só. E hoje o tema é assim: jejum me aproxima de Deus. A base bíblica está em Mateus 6,17. Mas quando jejuares, penteie o cabelo e lavem o rosto. Você que está nessa caminhada chegou a um momento essencial. Compreendemos com mais ênfase que é o jejum. Ele não é sobre o que você tira do prato, mas sobre o que Deus tira de dentro de nós. Jejuar é um ato de rebeldia, não contra Deus, mas contra tudo o que tenta ocupar o lugar dele. E quando você diz ao seu apetite, você não me governa mais, é quando você exercita domínio próprio para que seus desejos não governe suas escolhas. Desculpa, gente. Para que o seu governo não as suas escolhas. É quando você silencia o mundo para ouvir o sussurro do Espírito Santo. Ele não é uma pausa na alimentação, é uma guerra contra tudo que tenha ocupar o lugar de Deus no seu coração. Quando Jesus falou sobre jejuar, ele não disse se jejuares, ele disse quando jejuares. Isso muda tudo. O jejum não é uma prática opcional. Nos dias de Jesus, o jejum havia se tornado um teatro religioso. Rostos abatidos, expressões tristes, discursos espirituais longos, mas corações distantes. Os fariseus jejuavam para serem vistos e para serem transformados, e não para serem transformados. O jejum, que deveria ser um altar de intimidade, havia virado um palco de exibição, e foi exatamente por isso que Jesus disse: penteiem o cabelo, lavem o rosto. Em outras palavras, não pareça estar jejuando.
Ele não estava proibindo que alguém soubesse, mas ensinando que o foco deve ser quem vê, e sim quem transforma. O segredo do jejum não é esconder das pessoas, é revelar-se diante de Deus. É deixar que ele veja o que ninguém mais pode ver, as motivações. Jesus estava ensinando que o jejum é uma questão de intenção, não de imagem, porque o jejum verdadeiro não muda só o corpo, muda o coração. Assim como ensinou que dar esmolas e orar não deveriam ser atos de autopropagação, o mesmo se aplica ao jejum. Ele queria arrancar a hipocrisia da espiritualidade performática e restaurar a essência da comunhão com o Pai. O Pai que vê o secreto é o mesmo que transforma o íntimo. Por isso, não tenha medo se alguém descobrir que você está jejuando. Isso não anula sua entrega. O pecado não está em ser visto, mas em buscar ser visto. Quando o coração é puro, o jejum é poderoso, porque Deus não responde à aparência da fome, ele responde à sinceridade dela. Isaías 58 revela o coração de Deus sobre o jejum. Ele não condena o jejum em si, mas o jejum sem arrependimento e sem justiça. Deus quer um jejum com propósito e frutos. Ele diz: vocês se humilham ao cumprirem os rituais. Curvam a cabeça, vestem-se de pano de saco e cobrem de cinzas. E isso se chama jejum? Esse é o tipo de jejum que desejo? Solte os que foram presos e justamente aliviem as cargas aliviem as cargas de seus empregados. Liberem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. É Isaías 58, 5 e 6. Há uma história real contada por Richard Foster no seu livro maravilhoso Celebração da Disciplina. Ele fala de um homem que jejuava e no início só pensava em comida. Nos primeiros dias ele dizia a si mesmo: estou morrendo de fome, mas depois de um tempo percebeu algo. O corpo parou de gritar e a alma começou a falar. Deus não estava impressionado pelo sofrimento com mérito, mas pela sensibilidade que nascia quando o barulho interno cessava. Ele descobriu que o jejum não era Deus exigindo sacrifício, mas oferecendo cura, e isso é o que o jejum faz. Ele cura o lugar mais barulhento dentro de você. Bem, meus queridos, então é isso. Hoje é um dia aí proposto pelo autor, pelo Dave, um jejum de 24 horas. Eu falo por mim, eu não estou preparado para fazer um jejum de 24 horas. Eu tenho feito jejuns diários de 6 horas. Eu vou pensar em uma outra forma de... Eu vou consagrar ao Senhor, eu vou pedir um tempo maior. Eu vou entregar um tempo maior de jejum, mas ainda não de 24 horas. Vou printar para vocês o desafio, deixar para vocês aí. Aqui ele também faz a sugestão de um relógio de oração. Um relógio de oração de 24 horas. A cada 1 hora você orar por um motivo de oração. O relógio de oração eu vou fazer, mas o jejum eu vou ainda pensar no jejum que eu vou entregar. Tá bom? Que Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Que nesse domingo você possa tirar um tempo para ir buscar o Senhor na casa dele, em qualquer uma das casas dele. Que fale da palavra, que leia a palavra. E que seja um domingo extraordinário.
Me perdoem as falhas aí, que eu tô extremamente cansado, mas estamos aqui firmes para mais um dia aí. Sem errar, dentro de um mês sem errar. Um abraço, tchau, tchau.